Olá, gente! Essa é uma live que deveria acontecer hoje às 20 horas, porém surgiu um compromisso muito importante que eu não vou poder perder agora, essa noite. Então eu vou adiantar essa live que estava programada para as 20 horas, porém eu vou deixar ela salva aqui no Instagram até um pouco depois das 20 horas. Glau, amada! Eu estou adiantando a nossa live das 20 porque surgiu um compromisso de última hora que eu vou precisar estar, mas ela vai ficar gravada e ela tá subindo lá na plataforma, tá bom? As pessoas da plataforma estão fazendo os últimos detalhes para liberar o acesso e todos que vão participar do workshop vão ter 3 meses de acesso, então vai dar tempo de ver e rever os conteúdos com muita tranquilidade. Mas surgiu um compromisso muito importante e eu não vou poder perder. Mas eu vou deixar essa live salva até um pouco depois das 21, 22 horas. Depois eu retiro e subo ela na plataforma. É uma série de 4 lives que eu estou fazendo como uma preparação para o nosso workshop dos relacionamentos, relação de casal, que vai acontecer no dia 21/3. É um workshop online de constelação familiar, onde eu vou falar um pouquinho sobre como os conceitos sistêmicos podem apoiar nas nossas relações amorosas. Como a gente entender sobre equilíbrio, como a gente entender sobre disponibilidade, sobre o impacto dos nossos relacionamentos anteriores, pode nos ajudar a ter relações mais saudáveis, a ter relações mais gostosas, mais profundas, com conexão. Porque você já se perguntou por que algumas pessoas têm relacionamentos com profundidade, mais harmoniosos? Claro, sempre com seus desafios, né? São sempre 2 sistemas que se encontram e é muito desafiador para ambas as partes chegarem a um denominador comum nas negociações, no equilíbrio. Então sempre é desafiador se relacionar com o outro, achar a medida certa. Mas tem pessoas que vivem mais tempo na harmonia e tem pessoas que não, vivem mais tempo em altos e baixos, vivem mais tempo em brigas ou em desconexão com o seu parceiro. Já se perguntou por quê? A visão sistêmica, os conceitos da constelação familiar, voltados para o casal, nos ajudam muito a compreender o que acontece. Nós somos criados para achar que se relacionar é completamente intuitivo, que a gente já nasce sabendo se relacionar. A gente já nasce precisando se relacionar, né? A gente já nasce interdependente, digamos assim. Nós precisamos dos outros e os outros precisam de nós. A gente já nasce nessa condição. Mas isso não quer dizer que a gente já nasce com a sabedoria para entender o que a gente precisa fazer, como a gente precisa fazer. Ai, Karina, mas aí se eu for sistematizar tudo, se eu for entender, vai ficar um pouco sem graça. Cadê o romantismo? Cadê a impulsividade? Cadê as borboletas no estômago? E tudo isso pode acontecer, mesmo quando você entende como se relacionar, mesmo quando você entende as leis e as ordens e como funciona o inconsciente coletivo da nossa família, como funciona o inconsciente da família dos demais, como a pessoa se comporta, o impacto que toda a família tem, né? E quando você entende isso, todo o romantismo pode e acontece. O frio na barriga, todo aquele nervosismo inicial, a conexão inicial do casal com aquela paixão, tudo isso pode acontecer. Porém, uma parte sua está vivendo toda essa intensidade e uma parte sua, adulta, está observando essa relação, está compreendendo os movimentos. Eu não sei quem aqui joga xadrez, mas quando a gente joga um jogo de xadrez e você tem o seu lado e aí o seu parceiro ali no jogo tem o lado dele, vocês vão movimentando as peças e vocês vão sentindo a emoção de cada movimento, a tensão de cada movimento. Você vai sentindo todas as emoções e ao mesmo tempo você tem uma parte sua que está pensando na estratégia, no próximo passo. E nas relações é parecido com um jogo de xadrez. A gente entender os próximos passos, a gente entender que A mais B igual a C, não tira a emoção de viver aquela relação.
E é isso que muitas vezes cria resistência da gente querer entender um pouco melhor como se relacionar. Porque a gente acha que vai perder a graça, porque a gente acha que a gente vai ficar muito mental, que a gente vai ficar muito sistemática, muito estratégica. E não é isso. Uma parte sua vai conseguir perceber quando algo tá demais, quando algo tá de menos, quando algo tá faltando. E vai poder tomar as providências para que essa relação continue fluindo. Não é que você vai prever o que vai acontecer. Não é isso. A visão sistêmica, ela não traz uma previsibilidade, porque nós, seres humanos, somos completamente imprevisíveis. Somos muito complexos, né? Temos muita coisa que se movimenta em nós. Mas a visão sistêmica, ela consegue nos trazer a percepção do momento, do agora, de você se conectar com aquela relação, se conectar com você e com aquela pessoa e entender o que está faltando, o que está sobrando, quais são as questões que estão atrapalhando a harmonia na maior parte do tempo. Mesmo com os desafios, você conseguir se comunicar com o outro. Às vezes a desconexão ou a distância entre um e o outro é tão grande que a comunicação não flui. Então a conversa não tem efeito, as pessoas não se entendem e tudo isso a gente começa a entender que com a visão sistêmica eu consigo perceber, opa, eu não estou conseguindo me comunicar com essa pessoa. O que está de errado? Será que eu estou fora do meu lugar? Por isso essa pessoa não me escuta? Será que ela está fora do lugar? Qual é o movimento que eu preciso fazer para que a gente se iguale novamente? Né? Ai, Karina, então é tudo eu? Quem tem mais consciência tem mais responsabilidade. Né? E quem tem mais consciência também tem mais possibilidades de ser mais feliz. Uma coisa anda junto com a outra. Se a outra pessoa não tem muita consciência e você tem mais consciência, você pode levar as dinâmicas com mais cuidado para essa relação que vai melhorar para vocês dois. E aí a outra pessoa vai ser convidada a dançar e ela vai aprendendo e vocês vão trocando e vão vivendo isso juntas. E essa live de hoje é para falar sobre indisponibilidade amorosa. E muitas pessoas pensam que a indisponibilidade amorosa só acomete os solteiros, né? Então, se eu estou indisponível para o amor é porque eu estou solteira, é porque eu não consigo arrumar ninguém, então eu estou indisponível. Não é isso. Quando a gente fala do ponto de vista sistêmico, a indisponibilidade amorosa, ela tem a ver com questões inconscientes que fazem com que eu não queira, no fundo, que aquela relação se aprofunde, que aquela relação crie um vínculo profundo, que eu tenha que ultrapassar algumas fases. Conscientemente, eu posso ter ali a ideia de que eu quero me relacionar, de que eu quero ter alguém, de que eu quero viver um grande amor, de que eu quero ter um pezinho ali para me esquentar no inverno. Mas inconscientemente eu tenho histórias, mensagens, crenças, lealdades sistêmicas que fazem com que eu não vá tão fundo. Eu não me entregue tanto. Eu ponho um pé na água e fico com um pé na areia. E a gente ganha essa percepção quando a gente começa a perceber os comportamentos comuns que podem ser uma indisponibilidade amorosa. Muitas vezes a gente escolhe sempre a pessoa errada. De novo escolhi a pessoa que não deu certo. De novo eu escolhi uma pessoa que a gente só briga. De novo eu escolhi uma pessoa que a gente tem desconexão. De novo eu escolhi uma pessoa que é um amor impossível. De novo eu escolhi uma pessoa que já tem uma pessoa. Ou eu escolhi uma pessoa, me apaixonei e tô amando uma pessoa que ama outra, que escolhe outra, que me deixa, que me abandona. Então tem várias dinâmicas, inclusive dinâmicas de distância, né? De novo eu escolho uma pessoa que mora longe. De novo eu escolho uma pessoa que é difícil a gente se ver. Tudo isso, todas essas dinâmicas podem ser sinais, tá? De que existe uma indisponibilidade amorosa da sua parte, né? Se você está envolvida nessas histórias. Da outra pessoa também. Mas a gente ressoa com quem completa a nossa história. Então, se eu tenho uma indisponibilidade, eu vou ressoar com alguém que também não queira ir tão fundo quanto eu. E isso pode ter relação sistêmica, pode ter questões sistêmicas envolvidas. Para a gente saber, como eu faço, Karina, para saber se eu estou indisponível ou se eu estou realmente disponível para um relacionamento? Através de uma constelação.
Através de uma constelação, a gente vai partir de uma questão concreta dos teus relacionamentos e vai entender o que está por trás, se é realmente uma indisponibilidade amorosa. Mas, às vezes, eu não consigo enxergar isso. Eu acho que é o destino, eu acho que é o acaso, eu acho que eu tenho azar. Ai, de novo, que azarada que eu sou. De novo escolhi uma pessoa que não tem nada a ver comigo. De novo escolhi uma pessoa que... E aí a gente vai deixando passar, achando que é o azar, que é da vida, que é o karma, que é o dharma, que é o signo, que é, né? Tudo não deu certo porque eu sou de peixes, o outro é de libra, o outro é de... Tudo a gente vai caçar a desculpa e no fundo é uma indisponibilidade ao amor. Quando isso está relacionado a questões sistêmicas e que normalmente tem relação, é porque eu estou fora do meu lugar no meu sistema de origem. Quando eu estou fora do meu lugar, quando eu estou numa posição, por exemplo, igual a dos meus pais, né? E isso eu posso adquirir sem perceber. Quando eu estou no meu sistema fora do meu lugar, eu não tenho espaço para um relacionamento, né? Porque, se é dessas, fica aqui então, ó, fica aqui e vem pro workshop de relacionamento no dia 21/3, o link tá na bio, o preço é muito simbólico e você vai gostar, porque a gente vai trabalhar muito aí. Então, às vezes, eu tô indisponível porque eu tô fora do meu lugar no sistema. E quando eu tô fora do meu lugar no sistema, eu fico perdida. Eu sinto que eu já estou comprometida com alguém, dependendo do lugar que eu tô ocupando. Ou eu tô ao lado da minha mãe, ou eu tô ao lado do meu pai, ou eu tô no meio dos dois, ou eu tô lá no lugar da minha avó, que é pior ainda, do meu avô. E tudo isso faz com que não tenha espaço na minha vida para alguém. E aí a gente começa a ter uma percepção assim, mas eu não quero também um vínculo tão profundo. Eu quero guardar uma certa liberdade. Eu quero ficar um pouco ali com a minha liberdade de escolha, né? Então toda vez que eu vou me relacionar, eu vou até certo ponto. Eu não estabeleço trocas profundas, emocionais ou materiais. Eu tento não me vincular ao outro. Então, a indisponibilidade para o amor está ligada também a um receio de se vincular. Aí eu vou lá e me apaixono por aquela pessoa que mora a 400 quilômetros de distância e começo a ter um relacionamento à distância. Por quê? Porque num relacionamento à distância, a profundidade que se ganha é outra. Quando eu tô ali perto da pessoa, isso me exige mais vínculo. Isso propicia mais vínculo. Quando eu tô distante da pessoa, esse vínculo pode ser um pouquinho mais raso. Então, a não ser que eu já tenha, depois de um tempo, um combinado com essa pessoa, uma data para essa distância terminar, pode ser que eu esteja indisponível. Quando eu tenho muitas dificuldades ali em transitar nessa relação, pode ser que eu esteja indisponível para o amor, pode ser que eu tenha questões sistêmicas, eu tenha questões na minha vida que me impedem de olhar para o outro e de permitir que o outro me veja. Às vezes eu tô fora do meu lugar no sistema, ou às vezes eu carrego as dores do meu sistema no meu inconsciente. Então, se as mulheres da minha família sofreram muito nos relacionamentos amorosos, pode ser que inconscientemente eu esteja indisponível para uma relação. Por medo de me vincular, de me entregar, digamos assim, né? Porque é isso, quando a gente realmente se relaciona com alguém com profundidade, com conexão, a gente não sai ilesa se essa relação acaba. E eu não tô falando só de choro, eu tô falando uma parte nossa fica com a pessoa e uma parte da pessoa fica com a gente, né? E às vezes eu não quero que isso aconteça. Eu tenho medo de ser subjugada, eu tenho medo de ter que me submeter, eu tenho medo de perder a minha individualidade. E tudo isso pode ser sinal de medos ancestrais que nós carregamos, né? Das lealdades que nós temos com as nossas ancestrais. Às vezes eu tenho uma referência de relacionamento entre o meu pai e a minha mãe, que me dizem que o casamento não é uma coisa boa, porque provocou um sofrimento em mim lá atrás. Teve um rapaz que eu constelei que tinha essa questão. Ele amava a namorada dele, queria estar com ela, mas para ele pensar em casamento era muito difícil. Karina, ela quer se casar, mas quando eu penso em casamento, eu fico, assim, em choque. Não acho que é pra mim, não acho que é. E quando a gente constelou,
apareceu ali a grande questão que ele tinha com o relacionamento dos pais que se separaram, que provocou muita dor na mãe, e ele se pôs ao lado da mãe, então ele estava fora do lugar dele no sistema, ele tinha muito medo, a visão de casamento dele era muito diferente, né, do que hoje ele tem, porque hoje ele é casado com essa moça, já faz um tempo isso. Então, a visão dele de casamento era muito diferente, e isso fez com que ele tivesse muitas reticências, né? Então, veja só, e às vezes a pessoa não entende o porquê que ela não quer dar um próximo passo, por que ela não quer ir mais fundo? Ah, eu sou assim, relacionamento a 10 mil quilômetros de distância. É isso, pode ser um sinal, né? Se a gente ou se a gente conhece de repente uma pessoa, né, num ambiente comum, e aí depois a gente descobre que ela mora distante, mas a gente faz os movimentos para acabar com essa distância, nem que isso seja a médio ou longo prazo. Ó, a gente tá fazendo planos para daqui 1 ano eu estar aí, ou você estar aqui, ou a gente ir pro meio do caminho, sei lá. A gente tá fazendo planos para acabar com essa distância e tem data, depois de um tempo, né, de relacionamento. Isso não é uma indisponibilidade, isso você conheceu uma pessoa distante. Mas quando esse relacionamento vai rolando, sem muita previsão de acabar, sem muito esforço de uma parte e da outra para que essa distância acabe, pode ser um sinal de indisponibilidade amorosa. Vem pro workshop também, Elô, vem pra cá, dia 21/3, vai ser muito bacana. A gente vai fazer muito exercício, a gente vai ter uma constelação muito legal para abrir esse campo. E tem material extra salvo lá, tá bem legal, o link tá na bio. E aí, como que a gente percebe isso? Primeiro, autoobservação, entendendo esses movimentos. Porque, como eu falei, muitas vezes a gente nem sabe que pode existir indisponibilidade amorosa inconsciente. A gente nem sabe que existe isso. E aí, como que a gente percebe isso? Primeiro, sabendo os possíveis sintomas dessa indisponibilidade, que é o que eu tô contando pra vocês aqui agora. Os possíveis sintomas de estar indisponível para amor são esses. Se você está assim, não é karma, não é dharma, não é signo, presta atenção que pode ser sistêmico. Presta atenção que pode ser inconsciente também de como você vê as relações, das referências que você tem das relações, né, de todas as referências que a gente tem também externas. A gente vai construindo a nossa visão dos relacionamentos. A gente vai recebendo mensagens, então a gente assiste um conto de fadas, a gente vê uma princesa que tá esperando o príncipe, a gente vê uma princesa como a Bela que salva o príncipe, e a gente começa a criar modelos mentais. E aí a gente vai encaixando esses modelos com aqueles que a gente criou do nosso sistema, da nossa família, dos nossos pais, das referências de relacionamento que a gente tem na nossa vida, porque a gente cresce, a gente olha os nossos pais, depois a gente olha os nossos tios, a gente às vezes olha os nossos avós. E além de observação, a gente tem a carga morfogenética que vem, né, sistêmica, e a carga biológica, né, genética, que a gente vai recebendo, né? Como que uma mãe faz um filho? Ela usa o que ela tem, ela põe as células dela naquele filho. Então, as dores que ela sentiu, as alegrias, tá tudo ali. A gente carrega geneticamente as memórias celulares dos nossos pais, dos nossos avós. Então, tudo isso influencia a forma com que a gente vê o relacionamento. Por isso, achar que se relacionar é somente intuitivo é um ledo engano. Faz com que a gente fique deixando o barco à deriva. Sendo que o barco tem vela, sendo que o barco às vezes tem até motor. E a gente não liga. E a gente poderia ligar, a gente poderia abrir uma vela, poderia usar um remo. Então não é perder a magia do navegar. Não é perder a magia de estar no mar. Mas é ter questões e subterfúgios que te ajudem a navegar, entende? Então é super importante que você tome consciência muitas vezes desses padrões. E são padrões que ficam lá no fundo, bem no fundo guardadinhos. Por quê? Porque quando a gente olha para esses padrões e quando a gente começa a movimentar ali, por trás existe a proteção contra uma grande dor, né? A proteção contra um movimento de se descolar das mulheres da sua família. Então, se você for hoje extremamente feliz no teu relacionamento, tiver um relacionamento harmonioso, gostoso, com profunda conexão, de quem você é diferente da sua família? Né? Você se torna diferente de quem? Da sua mãe, da sua avó, das suas tias? E aí a gente precisa entender que esse movimento
de fazer diferente das mulheres da nossa família, nos traz uma sensação de traí-las, muitas vezes, de abandoná-las. É como se a gente deixasse elas com o sofrimento delas sozinhas. E inconscientemente, muitas vezes, a gente se coloca nesse lugar de estar com elas. Então, é necessário um trabalho profundo. Não é só sobre o comportamento. Não é sobre o que a gente faz só. Ah, então eu tenho que mudar, eu tenho que decidir ir para frente, para trás, ir para outra cidade. Então eu tenho que decidir me aprofundar, eu tenho que decidir casar. Não é só sobre isso. Primeiro, porque você nem consegue tomar uma decisão dessas, você está indisponível realmente. Segundo, é que não é sustentável se não vier de dentro. Se não for trabalhadas as questões profundas que estão relacionadas com essa indisponibilidade. Se você não conseguir olhar com profundidade para o que no teu sistema te coloca nesse lugar, com medo do vínculo, com medo de se mostrar, com medo de ser vista, de existir nas relações. E aí quando a gente... Um sintoma comum de indisponibilidade para o amor é quando a gente não existe nas nossas relações. E como que é isso, né? Eu estou numa relação, mas eu não existo nela, emocionalmente. Eu não tenho conexão com a outra pessoa. Eu existo como uma parte, mas eu não consigo olhar para as minhas necessidades, para os meus limites, para o que eu quero. Ah, eu quero me casar. Ou, eu quero agora sim dessa forma. E claro, o outro também vem com as necessidades deles, com os limites dele, e vai uma negociação. Quando a gente não quer se vincular, quando a gente tem uma indisponibilidade, a gente muitas vezes só está na relação. A gente não existe nela. A gente não faz a diferença naquela relação. Né? Eu não sei se vocês estão conseguindo captar o que eu tô querendo dizer. Fica uma coisa que a gente sente uma certa... Eu só posso ir até aqui, eu não posso mergulhar tão fundo. Eu fico um pouco mais superficial. Eu abro só um pouco. Eu deixo a água correr só um pouquinho. Eu fico aqui no controle das comportas para tudo sair direitinho como eu tô prevendo. Eu não consigo me soltar, eu não consigo mostrar quem eu sou, eu não consigo mostrar as minhas qualidades e a minha vulnerabilidade. Ai, tá claro, legal. Porque isso também é um sintoma de indisponibilidade. Eu não consigo criar o vínculo emocional. Eu não consigo... E como que eu crio o vínculo emocional? Existindo emocionalmente. Se eu existo emocionalmente, se eu tenho as minhas emoções, as minhas questões, e eu consigo comunicar isso para o outro, e eu recebo a comunicação do outro, e também entendo como o outro existe, e a gente vai trocando, essa relação vai crescendo e existe conexão emocional. É diferente do drama emocional, que pode ser também uma indisponibilidade amorosa. Né? Ou uma indisponibilidade amorosa, ou uma posição mais infantil nas relações, onde você espera do outro aquilo que você acha que você deveria ter recebido dos seus pais. E isso também inconscientemente, né? É um movimento inconsciente. Mas eu não vou entrar nessa parte agora, porque hoje o tema da live é a indisponibilidade amorosa. Né? Não tem a ver aí com a posição de adulto ou criança ainda. Mas normalmente quem está indisponível para o amor está ainda numa posição infantil. Ainda não assumiu a sua posição adulta de responsabilidade pelas dinâmicas da sua relação e fica ainda buscando culpados e fica ainda terceirizando a responsabilidade, colocando a culpa nos outros. Uma moça uma vez me perguntou no final de um workshop: Karina, eu preciso melhorar os meus relacionamentos amorosos, como eu faço? Eu já tive um marido assim, 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 que fez um monte de cagada. Eu já tive um segundo marido que foi pior ainda. E eu não sei o que eu faço. Por quê? A minha mãe lá na infância, na minha adolescência, ela falava muito que eu nunca ia encontrar um homem como meu pai. Que eu nunca ia ser feliz no amor, que era pra eu trabalhar, pra eu ser independente, pra eu não depender de homem, porque não ia encontrar um homem como meu pai, não. Então, essas falas da minha mãe ficam na minha cabeça, e você sabe que palavra de mãe tem poder, né? Então, ficou aqui na minha cabeça isso, e isso atrapalha a minha vida até hoje. E aí eu falei pra ela: o quanto você tá disposta pra resolver essa questão, resolver a sua situação com a sua mãe? Ah, não, mas não tem a ver. Eu falei: então não tem disposição para a solução. Então não tem disposição para se relacionar. Porque quando alguém está indisponível para o amor, quando alguém está numa postura infantil, que a coloca nessa indisponibilidade,
ela conta muitas histórias. E quando alguém apresenta a solução, ela não quer ouvir. Ela quer continuar contando as histórias. E isso não tá certo, não tá errado, não faz menor ou maior essa moça. Isso é nosso. Todos nós contamos as nossas histórias. Eu tô ilustrando aqui para de repente quem tá me ouvindo dar uma luz e falar, meu Deus, pois é, agora vamos lá então, olhar para a solução, para parar um pouco com as histórias. Porque o quanto custa a gente tirar a culpa das nossas relações não darem certo dos nossos pais, dos nossos maridos passados, e olhar para nós e pensar assim, o que eu estou fazendo? Como eu estou me relacionando? Quais são as dinâmicas que eu estabeleço dentro das minhas relações? Quando eu entro numa relação amorosa ou de amizade, enfim, quando eu entro numa relação, como eu me comporto? Quais são as dinâmicas que eu faço? Eu dou muito? Eu dou pouco? Eu abro muito espaço ou eu não abro espaço nenhum? Eu me mostro emocionalmente ou eu não me mostro? Ou eu dramatizo as minhas emoções? Eu jogo no colo do outro as minhas emoções para o outro resolver? Ou eu mostro tudo isso e crio conexão emocional como uma adulta? Eu mostro para o outro o que eu estou sentindo, sendo responsável pelo que eu estou sentindo. Porque o outro me conheça, para que o outro saiba quem é que está do lado dele. É muito diferente do que jogar as nossas emoções no colo do outro. Então, existir emocionalmente não é só sobre falar as nossas emoções na relação. É sobre falar sobre as nossas emoções, mas sermos responsáveis por elas. Não jogarmos isso no colo do outro e também não assumirmos a responsabilidade sobre o outro. Então a pessoa está se sentindo assim, é minha responsabilidade fazer essa pessoa ficar feliz, fazer essa pessoa olhar para a vida. Também não é. É claro que quando uma relação amorosa é feliz, mesmo com seus desafios, em essência, ela é harmoniosa, ela tem conexão emocional, ela tem profundidade, um parceiro encontra no outro um porto seguro, uma força, um oásis para os desafios do dia a dia. Então pode ser que você tenha passado alguns desafios no seu dia e que quando você encontra essa pessoa com a qual você se relaciona, aquilo seja um alívio. Você se sinta bem porque aquela pessoa te olha, te vê, sabe quem é você, consegue te fazer ali uma comida, uma massagem, consegue dizer as palavras certas ou te dar o espaço que você precisa. Essa pessoa te conhece. Então, isso faz com que você encontre nessa pessoa um oásis. Digamos assim, um carregador, Imagina que você é um celular que você tá o dia inteiro lá gastando bateria. E quando você chega em casa, o que acontece? Você acaba com a sua bateria toda, quando você encontra a pessoa que tá lá do seu lado, você exaure o resto que te faltava de bateria, vai pra cama exausta, exaurida, ou você consegue recuperar um pouco, recarregar um pouco pela companhia. E quando a gente se sente recarregada, quando a gente consegue se sentir que a nossa relação é um oásis, é um ponto de força na nossa vida. Quando a gente consegue se sentir bem lá. E pra gente se sentir bem, a gente tem que se sentir vista. Que a pessoa nos enxergue. Só que para que a gente sinta que é vista, a gente precisa se mostrar. A gente precisa mostrar as nossas emoções da forma que eu falei, de uma forma adulta. A gente precisa criar a conexão. A gente se sente vista, percebida, existente naquela relação. Isso faz com que a relação seja boa para ambos. Ambos existem e se enxergam. E estão dispostos a fazer aquilo que a relação exige, aquilo que é necessário. Porque muitas vezes, quando eu estou indisponível para o amor, eu posso estar numa relação. Eu posso ser casada, eu posso ter um namorado. Só que eu não vou querer aprofundar essa conexão. Então eu vou ficar tentando salvar o outro, corrigir o outro, consertar o outro, dar conselhos para o outro. Eu vou criando subterfúgios para me afastar emocionalmente do outro. Porque aí eu posso ter alguém ao meu lado, mas eu não tenho uma relação amorosa. Eu posso ter, e tem casais, e isso era muito mais comum na época dos nossos pais, dos nossos avós talvez, porque eram outras épocas. Mas tem casais que até hoje podem viver lado a lado, sem conexão emocional, sem uma relação amorosa, como amigos, como grandes parceiros de vida, e tá tudo bem, não tem certo e não tem errado. Mas é só pra gente entender
que querer uma relação, né, onde nós somos vistas, exige que a gente cuide dela na posição de mulher, sendo mulher, de homem, sendo homem, não de mãe do parceiro, não de filha, né, não de pai do parceiro, e nem nada disso, porque muitas vezes quando eu tô numa relação e eu começo a buscar formas, mesmo que inconscientemente, de afastar o outro, quando eu tenho ciúmes, o ciúmes é uma característica muito forte de indisponibilidade amorosa. De alguma forma, eu não quero que o outro fique perto de mim. Eu quero mandar o outro embora, inconscientemente. Pode parecer que eu quero cuidar, que eu quero zelar, que eu quero manter a minha relação. Mas os ciúmes nada mais é do que eu apontar para o outro onde estão as saídas. Porque já pensou, às vezes, o rapaz tá lá, nem viu a outra moça que tá olhando pra ele e de repente eu falo: olha lá aquela mulher olhando pra você, olha aquela outra ali, olha aquela moça no teu trabalho, eu acho que ela tá dando em cima de você. E às vezes a pessoa não viu aquilo e você traz essa outra pessoa pro meio do teu relacionamento. Isso é o ciúmes. O ciúmes aponta pro outro a saída. Né? É como se eu dissesse pro outro: ó, se você quiser sair, tem aqui, tem ali, tem ali, tem ali. Mas tudo isso inconsciente. Porque os movimentos de indisponibilidade amorosa, eles são inconscientes. Eles fazem com que a gente conscientemente queira se relacionar, mas no fundo, a gente sabote tudo. A gente tem atitudes que fazem o outro ir embora, ou que fazem com que a gente canse do outro. Eu não quero mais. Não quero mais. Não quero mais. Ai, perdeu a graça. Ai, fez isso, já foi, né? Por quê? Porque eu me sinto superior ao outro, porque o outro não pode errar, porque eu não sou comum, porque eu sou muito especial. Tudo isso são sintomas de indisponibilidade, porque quando eu estou disponível para o amor e disposta, eu enxergo que eu sou uma pessoa comum, com os meus erros, com os meus acertos, com as minhas questões, com frente, verso e lado. E sei que o outro também é assim. Então, as minhas expectativas em relação a mim na relação ficam equilibradas em relação ao outro. Eu sei que eu não preciso ser perfeita, eu sei o que me exige aquela relação, o meu papel naquela relação como mulher, e eu vou seguir dentro do que é isso. Quando eu subo muito as minhas exigências em relação a mim mesma, subo muito a minha expectativa em relação a mim mesma ou ao outro, é porque eu tenho uma certa indisponibilidade. É porque eu não quero realmente me relacionar na vida real. Eu quero me relacionar com um conto de fadas, com um homem que eu idealizei, que muitas vezes pode ser um homem que vai chegar a próximo do que o meu pai foi. Inconscientemente eu tô buscando meu pai. Um homem que vai me olhar como meu pai me olhou. Um homem que vai me aplaudir como meu pai me aplaudiu. Um homem que vai adivinhar os meus pensamentos como meu pai adivinhava. Um homem que não me dizia não, que não resistia aos meus pedidos. E aí, às vezes, eu tô procurando isso lá fora, mas eu não vou encontrar. Eu vou encontrar homens comuns. Homens que vão dizer não. Homens que, às vezes, eu vou chegar e contar uma máxima novidade e ele vai olhar e vai falar: "Ah, que legal, parabéns." Não vai fazer a festa que o papai fazia, os olhinhos não vão brilhar como o do papai brilhava. E você vai ficar buscando essa validação, esse reconhecimento. E vai estar buscando na relação amorosa, na relação de casal, algo que não cabe nessa relação. Quando que uma relação de casal tem força? Quando uma relação amorosa tem força? No começo, eles olham um para o outro. O homem e a mulher olham um para o outro. Mas depois essa relação tem força se ambos olham para um único lugar. Com o passar do tempo, uma relação tem força se ambos do casal param de olhar só um para o outro e olham para projetos em comum, para valores em comum, para uma vida em comum. Isso dá força. Por quê? Porque os desafios vão acontecer no dia a dia. Porque as questões vão acontecer. Um vai errar, o outro vai errar. Vão acontecer as dificuldades. E o que dá força para um casal ficar junto? Quando eles têm algo que é maior do que eles. Quando eles têm algo que está acima de tudo que está acontecendo. Quando eles olham para tudo que está acontecendo e olham para esse objetivo em comum, para essa construção que eles estão fazendo e entendem que aquilo é muito maior, que tem muito mais grandeza. E isso dá força para que eles superem os desafios, para que eles negociem, para que exista tolerância, resiliência, abertura de espaço, que existam os movimentos necessários numa relação
para que ela seja duradoura e para que ela ainda continue sendo profunda e conectada. Só que muitas vezes eu não consigo chegar até esse ponto se eu tenho uma indisponibilidade amorosa. É como se a minha relação estivesse construída sempre numa base de areia. É como se qualquer vento, qualquer coisa que viesse, balança a estrutura da minha relação. E isso é um sinal de que pode acontecer uma indisponibilidade amorosa dentro de você, inconsciente, né? Relacionada ao teu sistema, que faz você se fechar as suas emoções, fechar a sua conexão com você, não expor as suas emoções de forma adulta. Então, tudo isso faz com que você caminhe para, como eu falei lá no começo, o insucesso, né? De repente, você tá lá de novo naquela situação, de novo, caramba, Karina, mas tem 20 homens no lugar, parece que eu vou lá e escolho aquele. Aquele que vai fazer comigo a mesma coisa, eu escolho exatamente aquela pessoa. E não é coincidência, você escolhe a pessoa que vai dar um match com teus conteúdos inconscientes. Então, se você inconscientemente está indisponível para o amor, você vai escolher alguém também assim. Né? Você não vai se conectar com alguém que tenha disponibilidade amorosa se você está indisponível. Você não vai conseguir ressoar com essa pessoa. Isso não vai te atrair e não vai atrair a outra pessoa. Então, quanto mais eu vou... Ai, Karine, se eu já tô numa relação, né? E aí agora você tá me falando e eu posso estar indisponível. Quando você resolve as tuas questões e você já está numa relação, você convida o outro a mudar também. Então, muitas vezes, aquela dinâmica que estava instalada na relação, ela vai se transformando. Mas é preciso compreender que isso é um processo. Muitas vezes, vocês demoraram aí 2, 3, 10, 15 anos para construir a dinâmica que tem hoje. E aí, faz uma constelação, resolve a tua posição, tem clareza e quer que o outro mude em 2 dias. E quer que o outro mude em 10 dias. Né? Não vai ser assim. Você vai começar a alimentar essa relação com uma dinâmica diferente. E o outro vai começar a perceber. E vai responder a essa dinâmica. Né? E isso pode ter uma resistência da parte do outro. Né? Então o outro pode falar, não, mas espera aí, a gente não combinou isso antes. Né? Não, peraí, nossa, que diferente, o que está acontecendo? Então o outro também vai ter que se acostumar com todas essas mudanças. E para nós que tomamos a decisão de mudar e de melhorar a nossa dinâmica, a gente já tem os nossos desafios, né? Para conseguir instaurar muitas vezes uma dinâmica mais saudável. Imagina o outro que tá lá, alguém chegou e falou, então, eu tenho uma nova possibilidade aqui para nós. É essa aqui. Imagina o outro que não fez um movimento tão ativo assim para escolher aquilo. Né? Vai precisar de um tempinho. Então, se eu estou solteira, trabalhar as minhas questões sistêmicas, trabalhar a minha disponibilidade emocional, já me libera para o meu próximo relacionamento estar mais alinhado com as minhas necessidades, mais conscientes. Né? Eu tiro muito, eu limpo muito das minhas questões inconscientes. E se eu estou numa relação, eu me transformo, convido o outro a se transformar e preciso estar muito presente naquela relação para compreender os movimentos e o tempo que vai ser necessário, para que o outro vá internalizando aquilo também, porque se o outro se conectou com você, ele também tem as questões dele. E ele vai começar a entender o movimento que precisa ser feito. E aí ele pode ou não aceitar essa mudança. Mas da experiência que eu tenho, quando a mulher decide transformar a dinâmica da relação, o homem ele começa a entrar na jogada. Ele começa a fazer os movimentos, ele aceita essa nova dança, ele aceita esse convite que essa mulher faz. Porque para o homem é muito gostoso quando a mulher está no lugar de mulher na relação, né, na maior parte das vezes. E ele se acostuma rápido com isso. Por quê? Porque se você está no seu lugar, se você está com disponibilidade amorosa, se você resolveu as suas questões, você vai estar mais feliz, você vai estar mais bonita, você vai estar sorrindo mais e reclamando menos, você vai ter mais disposição para viver aquela relação. E o parceiro começa a ver aquilo e normalmente gosta. Então ele começa a apoiar essas mudanças. Por quê? Porque ele tá vendo que aquilo é bom para ele também. Que chegar em casa e ter alguém que é um ponto de força e não um ponto de descarregar a bateria é bom para ele também.
Um ponto de força que eu digo dentro daquilo que eu já falei aqui na live, para recarregar um oásis em meio a toda a tribulação, alguém que realmente te veja, um ambiente onde você possa ser você mesma, respeitando os limites do outro, os seus limites, conversando, demonstrando as suas emoções, né? E é isso, gente. Acho que sobre disponibilidade amorosa tem muito, cada caso é um caso. Não tem como dizer o que é, né? Ai, Karina, mas no meu caso acontece assim, assim, assim. O que eu posso dizer é, parece que tem uma indisponibilidade. Parece que tem uma questão sistêmica. Qual é a questão sistêmica? A gente tem que olhar. A gente tem que observar o sistema. Mas o que eu vou falando aqui são situações que são as mais comuns, que são as mais corriqueiras, porque o primeiro ponto de entender o que está acontecendo é perceber o que está acontecendo. Porque às vezes a gente está tão no automático, a gente está tão na correria do nosso dia a dia, trabalho, filho, mãe, pai, amiga, um monte de coisa, marido, namorado, né? A gente está tão na correria que a gente nem se dá conta do que está acontecendo. Então, o primeiro ponto é perceber, opa, parece que não é meu signo, parece que não é meu karma, parece que tem alguma coisa aqui que eu posso resolver, que não tá tão assim acima de mim. Então, aí eu olho para isso, aí eu vou investigando, aí eu vou ganhando um pouco mais de consciência e vou vendo qual é o caminho para aquela solução. Tá bom, gente? Ai, que bom que vocês gostaram. Essa live vai ficar salva, então, até um pouco depois das 21h. E depois ela vai para o material na plataforma que está disponível para todas as pessoas que adquiriram o workshop online. Terça-feira, dia 21/3, às 20 horas, eu vou conduzir um workshop de constelação online com esse tema, relação de casal, no Zoom. Lá no link da minha bio tem o link para participação. Gente, o valor tá super acessível para participação, entra lá. Vai ser muito legal. E além do workshop que vai ficar gravado e disponível durante 3 meses, tem lá mais 3 aulas sobre relacionamento amoroso. Tem as 4 lives que eu tô fazendo essa semana, que vão ficar salvas lá também, disponível por 3 meses, pra gente rever. Porque às vezes a gente escuta uma coisa, aí a gente assiste de novo um vídeo, ou lê um livro, não sei se já aconteceu com vocês, e de repente a gente escuta coisas que a gente não tinha escutado. Né? Conforme a gente vai assistindo e a gente vai vendo, a gente vai mudando, quando a gente olha para aquilo de novo, parece que mudou. Tenho certeza que vocês podem estar assistindo essa live agora e que podem já ter assistido aí as lives que já passaram. Quando você participa desse workshop e assiste de novo, as percepções são diferentes. Muda. Por quê? Porque você muda. Porque você dá mais um passo, porque você expande um pouco mais. E aí você capta uma mensagem, escuta uma palavra que antes tinha passado, né? Assim também com os livros, quando a gente relê depois de um tempo, parece que é um livro novo. Então vai ficar tudo disponível durante 3 meses para você assistir e entender um pouco melhor das suas dinâmicas e tomar essa decisão de olhar para os teus relacionamentos, né? E de não deixar mais o barco à deriva, de usar os remos, de usar a vela, de ligar o motor às vezes, tá bom? Então é isso, gente. Para quem tinha se programado para assistir às 20 horas, eu sinto muito, mas eu tenho um compromisso que eu não posso perder, surgiu aí. E então eu vou deixar essa live salva e quem não pôde fazer alguma pergunta, deixa lá no comentário, eu respondo com o maior prazer, gente. Muito obrigada por estarem aqui comigo, as pessoas que estavam ao vivo. Um beijo a todos e a todas. Beijo, Glau.